Em algumas regiões do Brasil, os sistemas de saúde já não conseguem mais atender os doentes com Covid-19. E para piorar, o número de casos e mortes não para de crescer no Brasil. Meu nome é Juliana Gragnani, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e hoje eu vou falar para vocês sobre os 7 erros que colocaram algumas regiões do Brasil em rota para lockdown, que é um termo em inglês para isolamento obrigatório. Hoje, a maior parte do Brasil está em isolamento voluntário. Algumas regiões, no entanto, começaram a adotar esse lockdown. Foi o que aconteceu em países como a Espanha e a Itália, em que a situação chegou a níveis tão alarmantes que foi necessário proibir que as pessoas saíssem de casa. Um lockdown pode ter diferentes graus. Pode ser o bloqueio total da entrada de cidades ou estados, ou restrição à circulação das pessoas, e pode envolver multas também ou punições. Eu conversei com 5 especialistas para entender por que a quarentena perdeu fôlego em algumas partes do país e empurraram algumas regiões para o lockdown. O primeiro motivo citado por especialistas foi a adesão irregular ao isolamento social. Muita gente não seguiu o isolamento ou abandonou no meio do caminho. Eu conversei com a Raquel Stuck, que é infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ela diz que em algumas partes do país o isolamento nem sequer existiu. Já a epidemiologista Raquel Martins Lana avalia que o isolamento começou a ser afrouxado no momento mais crucial para o país. Ela lembra que como o vírus demorou a chegar no Brasil, o país teve tempo de se preparar, construindo hospitais de campanha e aumentando o número de leitos. Mas com o isolamento social sendo abandonado, o número de casos graves aumentou e os sistemas de saúde não conseguem mais atender a todos esses casos graves em muitas regiões do país. Lana é integrante do MAVE, que reúne pesquisadores da Fiocruz e da Fundação Getúlio Vargas que vem acompanhando a disseminação do vírus no Brasil. Ela diz que se a gente tivesse continuado com o isolamento como no início, a gente não precisaria de uma medida tão radical como essa de isolamento obrigatório agora. O segundo erro, na avaliação dos especialistas, foram as autoridades anunciarem a flexibilização, mesmo que para o futuro, da quarentena. No estado de São Paulo, por exemplo, o governador João Dória anunciou no dia 20 de abril que, caso alguns critérios fossem cumpridos, a quarentena seria flexibilizada no dia 11 de maio. Para o epidemiologista da USP, Paulo Lotufo, só de ter acenado com essa possibilidade foi um erro, porque passou para a população a ideia de que estava tudo bem, tudo liberado. Algumas cidades do interior de São Paulo quiseram flexibilizar a quarentena até antes da data estipulada por Dória. Raquel Stuck, da Unicamp, diz que as pessoas tendem a achar que se vai ser liberado no futuro é porque está tudo bem agora. O terceiro erro foi não ter restringido a circulação durante feriados. Na Páscoa, 59% da população do estado de São Paulo esteve em isolamento, segundo os dados passados pelas operadoras de telefonia celular para o governo. Isso está abaixo da meta, que é de 70%. Para piorar, tivemos 2 outros feriados recentemente: Tiradentes e o 1º de maio. No Rio, muita gente foi à praia, apesar do aumento diário do número de mortes e infecções. Em São Paulo, prefeitos da Baixada Santista pediram que o governo bloqueasse a descida à serra, ressaltando em uma carta que quarentena não são férias. O quarto erro é na seara política e envolve o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Desde a chegada da pandemia no Brasil, ele tem abertamente desrespeitado as regras de distanciamento social, incentivando, participando e inclusive causando aglomerações. No dia 15 de março, quando a Organização Mundial da Saúde recomendava o afastamento social e o Ministério da Saúde recomendava que as pessoas evitassem aglomerações, Bolsonaro celebrou em seu Twitter protestos a seu favor que estavam acontecendo pelo país e chegou a cumprimentar manifestantes. Dias depois, ele fez passeios pelo Distrito Federal. Entrou em comércios, abraçou pessoas, tirou fotos, inclusive com gente com mais de 60 anos. Semanas depois, ele voltou a repetir esses passeios, gerando aglomerações no Distrito Federal. No dia 19 de abril, ele discursou em uma manifestação que pediu o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E no último dia 3 de maio, ele desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou apoiadores. Sem máscara, ele pegou crianças no colo para tirar fotos. Além disso, o presidente tem minimizado a doença. Ele já chamou de histeria, de fantasia da imprensa.
Ele vem rechaçando medidas para conter a disseminação do vírus e reclamando dos impactos na economia. Para Raquel Stuck, isso é um desserviço, porque acaba influenciando bastante a população. Ela cita o contraste com a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, e seus pronunciamentos sobre o coronavírus e a importância do distanciamento social. Para Stuck, o presidente tem dificultado o trabalho das pessoas da área da saúde e da imprensa que tentam mostrar qual é o caminho que deu certo nos outros locais para conter a disseminação do vírus. O quinto problema é o desacordo entre diferentes esferas do governo: o presidente, governadores e prefeitos. Enquanto Bolsonaro defendia que só as pessoas do grupo de risco se isolassem, governadores adotavam medidas de distanciamento social para todos nos estados. Essa disputa vem se arrastando desde o início da crise. Recentemente, Bolsonaro disse que a fatura de mortes deveria ser enviada aos governadores. Para Ana Maria Malik, professora e coordenadora do Centro de Gestão em Saúde da FGV, isso é um problema, porque mostra que não há clara governança nacional na qual as pessoas possam acreditar. Ou seja, os discursos desafinados provocam insegurança na população. A conclusão, segundo a professora, é que as pessoas acabam achando que elas podem tomar suas próprias decisões sobre o isolamento sozinhas, já que nem os governantes conseguem entrar em um acordo. Também há desacordo entre municípios e estados. Um exemplo são as cidades de Ribeirão Preto e Campinas, que anunciaram a reabertura do comércio à revelia do governo de São Paulo. O sexto erro citado por especialistas foi a troca do ministro da Saúde no meio da pandemia. Mandetta foi demitido por Bolsonaro no dia 16 de abril, com o Brasil numa curva crescente de contaminações. Antes da demissão de Mandetta, houve semanas de embate entre ele e o presidente, porque Bolsonaro discordava da defesa que Mandetta fazia das medidas de isolamento social. Raquel Lana, da Fiocruz, avalia que essa mudança aconteceu justamente quando a gente estava conseguindo uma maior adesão da população ao isolamento. Ter desmobilizado a gestão da saúde acabou deixando a população sem saber o que fazer. O oncologista Nelson Teich assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Mandetta, e ele só foi dar uma coletiva quase uma semana depois de assumir a pasta. O antecessor dele, o Mandetta, estava falando com os jornalistas quase todos os dias, informando a população sobre o coronavírus e sobre as medidas que o país estava tomando. O sétimo e último erro citado por especialistas são as notícias falsas, mais uma vez elas aí, e as promessas de curas milagrosas. Além de todos os problemas que uma notícia falsa já embute, nesse caso elas acabam desviando a atenção da necessidade do isolamento. Promessas de tratamento que curariam a Covid-19 também pode ter feito as pessoas acharem que a quarentena não era necessária. A cloroquina, por exemplo. Ela foi propagandeada pelo presidente Jair Bolsonaro como a solução do Brasil para a doença. Ele recomendou o uso do medicamento, que ainda não tem comprovação científica de sua eficácia contra a Covid-19, em suas redes sociais e até em um pronunciamento em rede nacional. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump fez parecido. Para Raquel Stuck, ambos os países fizeram um uso inadequado dessas promessas, porque pode levar muitas pessoas a se automedicarem ou a deixarem de ir para o hospital. E elas pensam que a doença tem cura, que basta comprar um remédio baratinho e que por isso o isolamento não é necessário e que vai ficar tudo bem. Além disso, uma pesquisa feita pelos projetos Eleições Sem Fake, da UFMG, e pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, analisou mais de 2.000 áudios que circularam no fim de março em 522 grupos públicos de WhatsApp. O estudo concluiu que entre os 20 áudios de maior circulação nesses grupos públicos de WhatsApp brasileiros, 5 negavam a gravidade da Covid-19. 4 desses 5 áudios estavam entre os 10 mais compartilhados por usuários e traziam supostos depoimentos de profissionais da saúde testemunhando UTIs vazias ou funerárias sem corpos. Não há comprovação da veracidade desses áudios. Pelo contrário, o que se vê no Brasil é exatamente o oposto disso. Mensagens como essas podem ter feito muitas pessoas acharem que os alertas eram exagerados e terem arriscado sua própria vida se expondo ao vírus. Bom, esses foram os 7 erros apontados por especialistas que eu queria listar para vocês. É isso, você gostou desse vídeo? Ficou dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente tenta responder. Siga a BBC News Brasil nas redes sociais e a gente se vê por aí. Obrigada, até a próxima!